Olá, CACDista, como estão na preparação para a nossa primeira fase, a prova batendo a porta? Vamos iniciar uma jornada é, bastante intensa de estudos e de prova. Hoje o tema é sobre restrições às exportações, uma política comercial, então nós vamos tocar um pouco em conceitos econômicos, mas também vamos tangenciar um assunto que está na ordem do dia na área de política internacional, né? O que seria, já vou falar de restrições às exportações? Pois é, não é um tema muito trabalhado pelos manuais de economia, porque até 2008, digamos assim, nós tínhamos como certo que os preços dos produtos primários eram preços relativamente menores do que os preços de produtos mais elaborados, não é mesmo? Se você pega, por exemplo, toda a trajetória do GATT 94, você não vê políticas comerciais de restrição às exportações, você não vê isso nas rodadas comerciais. E o que teria acontecido então? Eu diria que de 2008 para cá, quer dizer, depois da crise econômico-financeira, nós tivemos de fato uma alta dos preços dos produtos primários, uma alta principalmente das commodities, né? A China, como principal demandante de certos produtos, sobretudo minério, levou o preço de determinados produtos primários a níveis estratosféricos. E nesse sentido você pode pensar no interesse brasileiro quais seriam os efeitos, os impactos disso, né? É claro que é interessante vender mais para a China. Agora, vender mais o que, né? Que tipo de balança comercial é essa que nós estamos produzindo? Há um debate bastante presente hoje, sobretudo em economia, sobre essa tendência da economia brasileira à primarização, né? Uma vez que os produtos primários aumentaram o preço, a nossa balança comercial tem sido segurada por produtos primários. É um debate bastante interessante para ser feito, mas eu queria me restringir à política comercial propriamente dita. Como é que um país. Primeiro, por que um país restringe as suas exportações? Né? Eu acho que o primeiro efeito que. Ou melhor, a primeira razão pela qual isso acontece é certamente a pressão de algum setor do mercado interno, da economia doméstica, que pressiona o governo para fazer. Se você quiser um caso concreto, a gente pode pegar o caso dos minérios aqui no Brasil, né? Quando a Vale começou a ganhar muito dinheiro com a exportação de minérios, as siderúrgicas nacionais tiveram que acompanhar esse preço do mercado internacional. E aí quebra mesmo, né? Então, as siderúrgicas nacionais, as siderúrgicas domésticas, tiveram custos bastante elevados também com o aumento do preço internacional. Então, se por um lado, determinado setor da economia doméstica ganha com o aumento das exportações, por outro lado, determinados setores que, que também demandam esse mesmo produto teriam que acompanhar o preço do mercado internacional. Isso, para alguns setores, é muito ruim. Houve casos de siderúrgicas que, de fato, no Brasil, que chegaram a quebrar. O caso da Argentina tem um caso bastante interessante no mercado de trigo, né? Se você pega farinha de trigo, a taxa de exportação, porque o Brasil não é o caso, mas a Argentina ela pratica restrição à exportação. A taxa de exportação para o trigo, aliás, a da farinha de trigo é de 13% e a taxa de exportação do trigo é de 23%. Ou seja, é uma política comercial de restrição à exportação que beneficia um determinado setor argentino, né? Sobretudo dos moinhos, não é mesmo? Então, isso ganha inclusive o mercado brasileiro, né? Porque você exporta, isso dá uma vantagem comparativa muito grande para esses moinhos argentinos. Então, a prática de restrição à exportação, ela pode se dar por meio de tarifas, mas ela pode se dar também por meio de licenças, por meio de cotas, por meio de definição de preço mínimo. é, Enfim, são diversas as políticas comerciais que vocês conhecem que podem ser aplicadas não só no caso clássico que nós vimos das importações, que estão sempre presentes nos manuais, mas também no caso das exportações. É curioso que o Brasil, ele, embora não pratique restrição à exportação,
ele é certamente afetado em determinados setores, e o caso do trigo é um deles, né? A Argentina, ela detém uma boa parte ela determina o preço do trigo no mercado internacional e com isso ela eleva o preço do trigo para toda a economia, para todo o comércio internacional. Então, o consumidor, o importador de trigo, o Brasil é um grande importador de trigo, acaba pagando por esse desvio de comércio argentino. É, no caso do minério, o Brasil está numa posição inversa, né? Porque o Brasil, não é que ele restringiu as exportações, mas ele sofreu a pressão do setor siderúrgico para fazer. Ou seja, qual que é o principal efeito das restrições às exportações? Acho que tem um aumento do preço internacional, e esse aumento do preço internacional impacta certamente no mercado interno, porque é no comércio nacional que o preço é definido. Beleza? Duas informações que eu acho que são bastante importantes para vocês levarem para uma prova de primeira fase em relação à restrição às exportações. A primeira delas é que, embora seja um desvio de comércio, esse desvio de comércio ele não é ilegal. Ou seja, sobre determinadas condições previstas no ordenamento jurídico da OMC, o desvio de comércio é possível. Tanto que existem diversos países em desenvolvimento que praticam. É claro que quando ele sai do que se prevê na OMC, a parte pode fazer o seu questionamento nos mecanismos de solução de controvérsia. Mas, em regra, não é uma prática ilegal. Isso poderia ser uma boa questão de primeira fase. Uma segunda informação importante que poderia ser levado à questão de primeira fase é essa discussão que se faz dos países em desenvolvimento, aí sim, especialmente do Brasil, que é o que nos toca, e que é essa tendência de primarização da nossa pauta exportadora, né? Afinal de contas, os preços no comércio internacional melhoraram de 2008 para cá, e a nossa pauta exportadora, os nossos superávites, vêm sendo garantidos, assegurados, graças ao aumento da exportação e também a redução das importações, mas isso vai ser um assunto para um outro vídeo. Bom para você guardar para o TPS essas duas informações. As práticas de desvio de comércio, elas são previstas pela OMC sob determinadas condições, e a segunda informação importante é essa tendência à primarização da nossa pauta exportadora. Aliás, você que vai ser diplomata vai se acostumando. Nós brasileiros somos frequentemente acusados de termos um mercado protecionista. E assim que nós nos tornarmos diplomatas, nós vamos dizer que não. Nós vamos dizer que nós não fazemos nada que não seja previsto no ordenamento jurídico da OMC e que nós defendemos o multilateralismo, nós acreditamos no direito internacional e nós fazemos o melhor comércio internacional. Que quem pratica protecionismo mesmo são os europeus, são os norte-americanos. É isso. Até o próximo Drops, e de restrição às exportações foi isso. Um abraço.